Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de revisão agora para a prova do TRE do Rio Grande do Sul, analista e técnico judiciário, fazendo uma diferenciação entre as duas provas para vocês. Então, nossa prova, eu calculo, prova de analista principalmente, até de 9 a 10 questões relacionadas à matéria de direito eleitoral. Tá? Então, direito eleitoral, 9 a 10 questões. E junto regimento interno, que nós vamos ver junto, fazer uma revisão básica, uma ou no máximo duas questões. Aqui, obviamente, vocês já sabem, na parte de conhecimentos gerais. Então, uma a duas questões de regimento interno. Lembrando que, possivelmente, entre uma ou duas questões, eles podem pedir junto a parte de código de ética, código de éticas dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Devem mesclar as duas matérias numa mesma questão, possivelmente. Por isso, eu acredito até a prova de regimento, normalmente, naquele formato de alternativas, não certo e errado, eles colocam normalmente uma questão. Mas, como eles colocaram a parte de código de ética, primeira vez que aparece em editais, possivelmente em duas, com essa mescla entre as duas partes da matéria. Começando com a parte de direito eleitoral propriamente dita, tá? Das nossas 9 a 10 questões. Provavelmente, gente, TRE do Rio Grande do Sul concentra muito o direito eleitoral. Eles têm uma tendência, têm já um histórico, diferentemente de outros tribunais, de privilegiar o direito eleitoral frente às outras matérias, direito processual civil ou próprio direito processual penal. Essa parte tende a ser um pouco mais reduzida frente ao direito eleitoral. Aqui, obviamente, a gente pode até ramificar para o direito processual eleitoral, aquela parte do direito penal também, tudo isso dentro do espectro maior do direito eleitoral. Então, das nossas 9 a 10 questões, fazendo digamos, um chutômetro aqui em relação das matérias que estão no nosso edital, um edital bem complexo, bem longo, eu começo falando em até duas questões da parte de alistamento eleitoral e direitos políticos. Aqui, vocês vão se embasar principalmente com aspectos constitucionais da matéria e também a parte do Código Eleitoral, relacionada a direitos políticos ou alistamento. Acho difícil eles cobrarem de vocês a parte já em desuso do Código Eleitoral, que é aquela parte mais antiga, que está no edital, mas eles colocam em edital apenas para constar, digamos assim. Se for para dar uma dica direta para vocês, não ficarem muito atentos a essa parte mais em desuso do Código Eleitoral, ficar mais relacionada à parte do alistamento e aos próprios direitos políticos. Aqui vocês têm que lembrar principalmente do nosso artigo 14, obrigatoriedade do voto, né, o voto facultativo, quais são as hipóteses, tá? A inelegibilidade constitucional para os analfabetos, a questão das idades mínimas também, relacionada, por exemplo, até a questão da eleição, também está disposta na Constituição. A questão do militar, do parágrafo 8º do 14, mais de 10 anos e menos de 10 anos, então quando menos de 10 anos, para concorrer a afastamento obrigatório, quando é mais de 10 anos, agregado à autoridade superior, e se eleito ele torna-se inativo. Então essa diferenciação costuma cair em prova também, esse aspecto constitucional, tá, dessa parte da matéria. Lembrando que essa parte da Constituição pode estar mesclada também com uma questão de próprio direito constitucional. Não é raro acontecer numa mesma questão ter viés de constitucional e de eleitoral ao mesmo tempo, porque obviamente estão baseadas na Constituição Federal, mas tem esse aspecto meio híbrido, né? Em relação a isso, nós vamos também em relação ao nosso artigo 15, que é importante para vocês. O artigo 15, as hipóteses de suspensão. Artigo 15 da Constituição Federal. Suspensão e perda dos direitos políticos. Isso tem que saber
né, de cor, a questão do cancelamento, naturalidade e naturalização por sentença final, sentença transitada em julgado, a questão da condenação criminal transitada em julgado, a necessidade do trânsito em julgado da condenação para suspender os direitos políticos, improbidade administrativa, a recusa a obrigações de todos imposta, enfim, todos aqueles incisos do artigo 15 relacionados à suspensão e perda dos direitos políticos. Não confundam com cassação, pelo amor de Deus, não façam isso na prova de vocês, tá? Então, suspensão e perda relacionada ao artigo 15. Além disso, o nosso princípio principal que está muito discutido, é muito discutido no âmbito do Supremo, não duvido que as bancas gostam, a CESP gosta também de perguntar sobre o artigo 16 da Constituição, a questão do princípio da anualidade eleitoral, anterioridade, o mesmo nome, então, anualidade eleitoral, que é justamente não confundir vigência com aplicabilidade, tá? A vigência é a partir da publicação da lei, tá? A partir da publicação. Exemplo, claro, aqui, é a nossa reforma política, a 13165, ainda vou falar dela para vocês hoje. A 13165, publicada no dia 29 de setembro de 2015, ainda não tivemos eleição com ela, né, vigendo, mas ela já está, tanto que ela vai cair no concurso de vocês, vigendo no ordenamento jurídico. Mas a aplicabilidade em eleição, e é isso que diz o artigo 16, só se dá se a sua publicação ocorreu até um ano antes, no caso, no mínimo um ano antes da eleição, que é o caso aqui, por isso que a publicação foi no dia 29 de 9 de 2015, para ter validade, para ter aplicabilidade, não validade, aplicabilidade na próxima eleição. Então, 29 do 9, mais de um ano antes da próxima eleição, que vai ser 2 de outubro de 2016. Esse artigo aqui ficou muito discutido nos últimos anos no Supremo Tribunal Federal, relacionado à ficha limpa, enfim, todos esses aspectos, todas as leis. Normalmente, as leis eleitorais são publicadas no final de setembro, para respeitar esse artigo 16. Então, é importante essa parte, direitos políticos, artigo 16. Relacionado à Constituição ainda, nós vamos aos órgãos da Justiça Eleitoral, já também fazendo uma mescla com o próprio Código Eleitoral. Lembrando, isso aqui também, a questão da composição, já serve até para regimento isso, tá? A composição TSE, vocês fiquem com o 322, tá? Esses números têm que estar na cabeça de vocês. Aqui, nessa parte de órgãos da Justiça Eleitoral, a composição, as classes dos membros, de cada 10 concursos, 9 perguntam isso. Tá? Uma questão certa da parte de, por exemplo, de direito, a parte constitucional e de código eleitoral, ou até mesmo na parte de regimento, pode cair nas 3 áreas, na verdade, tá? É justamente a composição e a origem. 3 ministros do Supremo, 2 STJ, 2 advogados. Dos advogados, nomeados pela Presidente da República, indicados pelo STF, tá? Então, fiquem com TSE 322. Só pode ser presidente, ministro do Supremo, presidente e vice. O corregedor vai ser ministro do STJ. Para TRE, a composição, nós temos o nosso 2212, tá? Lembrem desses números. 2 desembargadores, TJ, 2 juízes primeiro grau TJ, 1 juiz TRF e 2 advogados de novo, nomeados pela Presidente da República, também nomeados pela Presidente da República, indicados pelo TJ, aqui não pela OAB, esqueçam a OAB. Tem a origem, obviamente, da OAB, mas não tem indicação, não tem nomeação nenhuma da OAB. Tá? Então, 2212. Presidente no TRE do Rio Grande do Sul, para a parte de regimento, os presidentes e o vice vão ser desembargadores e o corregedor, aí especificamente no caso do gaúcho aqui, o corregedor vai ser o vice-presidente, vai estar aqui na classe dos desembargadores também. Essa é uma informação importante. Além disso, nós temos os nossos juízes eleitorais, tá? Um por zona, tá? Um juiz por zona, responsável principalmente para a parte toda do primeiro grau, aqui seria o primeiro grau da Justiça Eleitoral, junto com, ó, agora um trocadilho aqui, junto com as juntas eleitorais,
Só funcionam em época de eleição, tá? Então elas são nomeadas até 60 dias antes da eleição. Então funcionam com um aspecto mais para apuração de votos, cuidar de diplomação, todos aqueles aspectos administrativos e decisórios relacionados ao dia da eleição, principalmente a apuração de votos, decisão de votação no dia mesmo do eleitor, problemas com a mesa receptora, enfim, toda essa parte relacionada à própria eleição propriamente dita, tá? Então, juntas eleitorais, que vão também diplomar os eleitos. Aqui o primeiro grau, segundo grau e aqui o terceiro grau seria o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando isso aqui, quase certo, uma questão deve mencionar essa questão. Aconselho a vocês também darem uma lida geral na parte das competências, tá? Tanto, nós temos, lembrem do nosso resumo disponível, tá? Então, leiam a questão das competências de cada órgão. Eles costumam também mesclar uma questão de direitos políticos, não de direitos políticos, mas a parte de código eleitoral, a parte dos órgãos da justiça eleitoral com as competências. Órgãos, composição e competências, tá? Então, isso também é importante para vocês. Passando adiante, então aqui provavelmente teremos uma questão relacionada à parte de órgãos e competências da Justiça Eleitoral. Passamos, seguido, para vocês lembrarem nossas condições de elegibilidade, ainda na parte da Constituição Federal, toda a questão da nacionalidade, pleno gozo dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, 1 ano para o domicílio, 6 meses para filiação. Não esqueçam o prazo novo de filiação, os prazos mudaram todos com a Lei 13.165, tá? Então, essas condições de elegibilidade, as hipóteses de cancelamento aqui do alistamento eleitoral, da inscrição eleitoral, também nessa parte do alistamento, tá? Então, tudo isso relacionado à parte do Código Eleitoral, já nesse início da prova que eu calculo para vocês, tá? Temos a questão das nossas resoluções, a 21.538, ela já foi muito perguntada ao longo desses últimos anos. Se vocês pegarem as provas, ela já foi muito perguntada. Está um pouco em desuso. Caiu no nosso edital, mas está um pouco em desuso. Se cair, também cai misturado junto nessas duas questões de alistamento e de direitos políticos, tá? Teremos provavelmente uma questão de inelegibilidades ou direito processual eleitoral. Eu estou falando aqui para vocês da prova objetiva, obviamente, tá? Então, inelegibilidades e direito processual eleitoral, uma questão que é basicamente a nossa Lei 6490, Lei Complementar 6490, tá? Tem no nosso resumo também uma boa forma de lembrar essas causas de inelegibilidade. Tem aquelas que valem para todos os cargos ou as inelegibilidades por desincompatibilização. Esses dois tipos, tá? Aqui entra a nossa ficha limpa. Vocês lembrem daquela questão falada em aula do órgão colegiado, a figura do órgão colegiado. Não é mais necessário trânsito em julgado de uma condenação, por exemplo, qualquer tipo. Pode até ser em esfera civil ou penal. Tá? A penal até precisa, mas a civil, as condenações cíveis. Por exemplo, condenação por infração ético-profissional ou condenação, cassação de mandato mesmo, também tem na questão da esfera civil. Ou, enfim, tem todo um rol de inelegibilidades que não é mais necessária a questão do órgão do trânsito em julgado, apenas o órgão colegiado, ou seja, tribunal em pleno, condenando, por exemplo, por improbidade administrativa, contas desaprovadas por ato doloso de improbidade administrativa, já serve. Então vocês fiquem com a questão do órgão colegiado, que foi trazido pela lei da ficha limpa em 2010. Tá? Essa é uma nuance que já tem uns 5 anos, eles já perguntaram muito de ficha limpa agora nos últimos 3 anos, tá? Agora já está até caindo um pouco, acredito que esse ano vai
mais reforma política até do que ficha limpa, mas a questão do órgão colegiado é importante. Prazos agora de inelegibilidade são meio que padrão, 8 anos, tá? É o tempo que falta para o mandato ou o tempo da pena mais 8 anos, sempre colocando o período que está se atacando mais 8 anos, tá? Então essa é uma regra geral. E também temos a questão das nossas desincompatibilizações. São várias desincompatibilizações. A regra geral é que para concorrer, quem tem mandato, quem tem algum cargo público, a regra é 6 meses, tá? 6 meses a regra sai antes da eleição, 6 meses, abril, para poder concorrer aos outros cargos, tá? E temos também a questão dos 4 meses quando prefeito. Então, a única exceção aqui, prefeito, tá? Temos também aqui, até uma outra exceçãozinha, os servidores públicos, 3 meses também como uma exceção à regra de desincompatibilização. Então, uma questão, eu acredito que possa envolver de inelegibilidades e direito processual eleitoral. Lembrando que a 6490 é a nossa lei mestre do direito processual. Nós vamos ter 2 ritos processuais, tá? A questão, por exemplo, do artigo 3 e do artigo 22, tá? 2 ritos em direito eleitoral, 3 e 22 da 6490. Então, direito processual, o foco dele, quase certo, eu calculo em torno de 80% de chance, é na prova discursiva de vocês, analista judiciário, tá? Então, a prova discursiva, muito provavelmente, nós teremos pergunta de direito processual eleitoral. Por que isso? Porque um estudo de caso, um caso específico, é muito difícil que eles passem para o direito material. Então, eles têm a tendência que, em caso, estudo de caso, forçar um direito processual. Eles até podem mesclar um direito material junto da questão, mas o foco é direito processual. Por isso que na objetiva não é o foco essa parte de direito processual. Eles ficam mais com essa matéria na parte discursiva. Passando adiante, nós temos ainda relacionada à matéria de direito eleitoral a nossa questão da aula, nossa aula seguinte, partidos políticos. Aqui, de 1 a 2 questões, tá? 1 a 2 questões. Partidos políticos, então, vou colocar aqui, partidos políticos. A nossa lei, vocês já estudaram, 9.096 de 95, essa parte da matéria pode ser mesclada com as nossas resoluções. Tem algumas resoluções que são, por exemplo, fichas de apoiamento, a parte dos novos partidos, prestação de contas dos partidos políticos. Tem uma resolução, a 23432, tá? Pode, 2014, pode cair também mesclado nessa 1 a 2 questões de 9.096. Nisso, gente, eu já começo a falar para vocês algo que eu vou falar agora até o final da nossa revisão da nossa Lei 13.165, tá? Lei 13.165 de 2015. Essa lei, vocês já sabem, nada mais é do que uma alteração da 9.504, da 9.096 e do próprio Código Eleitoral, tá? Então, em partidos políticos, vocês fiquem com as alterações feitas na 9.096, tá? Leiam especificamente aqui o nosso artigo 2º dessa lei, que vai dizer exatamente para vocês assim, ó, a lei 9.096 passará a ter a seguinte redação, os artigos. Então, eles vão passar a elencar aqui as alterações só da 9.096. Então, eles devem centrar fogo, tá, na parte de partidos no que foi alterado. Exemplo para vocês no que foi alterado. A questão da ficha de apoiamento, necessidade de 2 anos do processo do apoiamento para novos partidos, podendo ser assinadas as fichas, lembra daquele rol, 0,5% do total de votos válidos para deputado federal, em 1/3 dos estados. 1/3 dos estados sempre vai ficar lembrando para vocês isso, porque mais de uma regra traz a questão do 1/3 dos estados, e principalmente não estarem filiados a outros partidos políticos.
Então eles não podem estar filiados a outros partidos para poder apoiar a criação de um novo. Essa é uma nuance que está sendo discutida até em âmbito da doutrina do direito eleitoral, que a prova pode, por ser uma novidade, trazer para vocês. Aí as consequências do registro no TSE, a questão de participação nas eleições, enfim, toda essa parte dos partidos políticos em uma a duas questões. Aqui também fiquem com a inovação do nosso artigo 22A. O artigo 22A nada mais é do que a perda de mandato por infidelidade partidária. Então, antes era uma resolução do TSE, virou lei a partir da 13165. Então, o que diz a questão do 22? Que vai perder mandato, perderá o mandato, o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa de um partido para ir para outro. O que seria a justa causa? Mudança do programa, tá? Do programa partidário, discriminação pessoal, tá? Isso também é justa causa, ou a nossa famosa janela eleitoral. O que seria a nossa janela? Lembrem do futebol aqui. 30 dias antes do prazo da filiação para concorrer para o cargo, tá? Então, por exemplo, deputado federal, 30 dias antes do prazo, que vai ser lá em abril de 2018, que é ano de eleição geral. 6 meses antes é o prazo de filiação, então 30 dias antes desse prazo, que vai ser março de 2018, os deputados federais vão poder se desfiliar e ir para outro partido que bem entender, sem perder mandato. Então é a famosa janela, se dá 30 dias antes do prazo de 6 meses da filiação para concorrer. Normalmente no mês de março, agora dos anos eleitorais. Segue, obviamente, de acordo com o cargo que ele está disputando. Eleição municipal ou eleição geral. Esse artigo 22 também é bem importante na parte dos direitos dos nossos partidos políticos aqui. Tá? Fundo partidário, 5,95%, tá? Também foi alterado pela nossa reforma política. Então, partidos políticos, a parte das resoluções, então centrar fogo principalmente na 13165. Para vocês, aquela dica bem certeira, tá? Se vocês quiserem estudar, estão na véspera agora da prova, nas vésperas da prova, querem estudar o direito eleitoral para, né, ter um pouco mais de sucesso, se vocês pegarem e lerem só a 13165, eu acredito que vocês vão ter uma boa noção da totalidade dessa parte final da nossa prova, da parte, digamos, de 50% da prova de vocês de direito eleitoral deve centrar fogo na 13165. Então é aquela dica que eu dou para vocês. Leiam só a 13165. Não, agora, nas vésperas, não fiquem tentando acompanhar toda a legislação de novo, porque vocês não vão conseguir dar conta até a prova de vocês. Então fiquem só com a 13165, que já vai dar um bom espectro para vocês do que pode cair na prova. Passando adiante, nós vamos ter, digamos, a parte maior da matéria, até 3 questões para vocês, da 9.504 de 97, a nossa lei das eleições, e alterações. Tá? Então a 9.504 vai falar do nosso período eleitoral, propriamente dito. Tá? As eleições, lá no segundo semestre, tá? Então essa parte. É talvez a parte, e com certeza não é nem talvez, é certeza, o que mais se cobra em concurso público de direito eleitoral, né? Na história, no histórico de concursos, tá? 9.504. Então vocês também aqui fiquem mais com as nossas alterações da 13165, de 2015. A 9.504, centrando fogo no que foi alterado recentemente, agora em setembro. Tá? Então, as coligações, a parte das convenções, as datas novas, as convenções agora de 20/7 a 5/8, tá? Isso foi alterado, bem novo. A questão do nosso registro de candidatura no dia 15/8, tá? Diminuição do período eleitoral, tá? Então isso também é importante. Os prazos de filiação já falei para você, 6 meses e 1 ano de domicílio, tá? Em cada 10 concursos,
5 a 6, então 50% de chance de cair para vocês. Quantitativo, então quantitativo de candidatos que a coligação ou o partido podem lançar. Isso aqui cai direto em prova. Então, menciono para vocês, a regra mudou, agora a regra geral é 150% do número de vagas, então do número de vagas a preencher. Ou seja, tenho 30 vagas, posso lançar até 45 candidatos. Essa é a regra, tanto para partido quanto para coligação. Ou a exceção é o dobro de vagas. Quando? Quando, gente? Municípios 100 mil eleitores. Então, municípios até 100 mil eleitores, as coligações podem lançar até o dobro de vagas. Ou na unidade da federação com até 12 deputados federais. Então, até 12 deputados federais. O dobro de candidaturas, o dobro do número de vagas. Exemplo, tenho 11 deputados federais, posso lançar até 22 candidatos. É mais ou menos essa regra. Ou, cidade pequena, 9 vereadores, posso lançar até 18 candidatos. O dobro. Isso aqui cai bastante em prova também para vocês. A participação de gênero, não lembrar que não é nem feminino nem masculino, é no mínimo 30% para cada um dos sexos na composição aqui das candidaturas. Possibilidade de preencher as vagas remanescentes, se eu não lanço todas elas no dia 15, eu tenho até 30 dias antes para complementar essas minhas vagas. Substituição de candidato 10 dias depois do fato ensejador, ou seja, morreu 20 de agosto, até o dia 30 de agosto, substituição. E essa substituição, tirando o falecimento, excetuando o falecimento, tem que ocorrer até 20 dias antes da eleição, tá? Para todos os cargos. Até foi uma errata que eu fiz em aula para vocês, tanto para eleição para vereador, para deputados, quanto para eleição de prefeito, governador, presidente. Respeitar 10 dias do fato é o prazo. E esse fato tem que ser até 20 dias antes para eu substituir, excetuando-se o falecimento, como eu havia falado. Também é importante isso. As nossas condutas vedadas não têm caído muito em prova, tá? Não tem caído muito em prova. Então, eu daria uma lida bem rápida, não me prenderia muito. Lembrando, o que seriam as nossas condutas vedadas? É o que os agentes públicos, quem está no mandato, quem tem a caneta na mão, não pode fazer para ajudar o companheiro ou para se ajudar em reeleição. Ele, como tem a caneta, tem algumas proibições, tá? Então, nomeação de servidor, normalmente relacionada a servidor público, a propaganda, não poder fazer propaganda institucional, excetuando-se os CCs, lembra de CC? Pode alterar, não tem vínculo muito com a administração, então não tem muito isso. É mais para servidor público concursado mesmo, tá? Então, essas exceçõezinhas é que vocês têm que lembrar. A presidência da República também, os órgãos da presidência da República também é uma exceção. Poder Judiciário é uma exceção. Como eu havia falado, CCs, função de confiança. Então, tudo isso, as nossas exceções das condutas vedadas. Passando para a propaganda eleitoral. Tá? A propaganda eleitoral propriamente dita. A propaganda após 15/8. Tá? Não confundam com o registro. É após 15/8. Ou seja, mais precisamente 16/8. Após 15/8 é o que a lei fala. Tá? Temos também no nosso resumo o rol do pode ou não pode. Aonde pode ou não pode. Lembrando que propaganda em bem público é exceção. Tá? Essa exceção, por exemplo, convenção partidária é uma exceçãozinha. Tá? Via pública, outra exceção, desde que não atrapalhe a mobilidade urbana. Mas, de regra, por exemplo, árvores ou órgãos públicos, enfim, tem um rol que não pode propaganda de jeito nenhum. Tá? Propaganda em bem particular e na internet, não pode propaganda paga. Essa é uma característica básica da propaganda, desses tipos de propaganda. Tem que ser espontânea, tá? Então, propaganda
nesses locais espontânea. Então, lembrando, brinde também não pode de jeito nenhum, aqueles showmício também não. Propaganda em rádio e TV, que também a gente falou muito em aula. Lembrando que foi alterado os tempos de distribuição, acredito que eles não vão cobrar muito isso, mas fica para vocês a questão dos debates, tá? Debates, então, 9 deputados, a coligação então tem que ter superior a 9 para poder participar dos debates, para poder, digamos, para ser obrigatória a sua participação, esses 9 deputados, tá? Em rádio e TV começa 35 dias antes, tá? Então 35 dias foi reduzido esse tempo, tá? 35 dias antes da eleição a propaganda em rádio e TV. E como eu vou falar da questão da distribuição, 90% distribuído conforme proporcional ao número de deputados e 10% para todos igualitariamente, todos os candidatos igualitariamente. Propaganda na internet não caiu já muito nesses últimos anos também, tá? Tem caído bastante, mas é mais relacionada à parte da propaganda paga. É permitida, é livre a propaganda na internet, tá? Vocês fiquem com essa questão, assegurado o direito de resposta, tá? Desde que eu não seja pago, ou não pode, por exemplo, em sites de pessoa jurídica, né? Empresas, enfim, não pode propaganda eleitoral. O direito de resposta também aqui tem caído com uma frequência, em torno de 40% das provas pedem o direito de resposta. Vocês fiquem com as nossas diferenciações, por exemplo, em jornal impresso, até 72 horas para fazer uma ofensa, por exemplo, num jornal lá, aqui deu exemplo do Rio Grande do Sul, 0 hora. Ofensa ao candidato, até 72 horas para eu pedir o direito de resposta. Eu posso escolher o dia em que vai ser, digamos, veiculada, se for procedente, o meu pedido de direito de resposta. Programa em rádio e TV, lá, Jornal Nacional, ofendeu, até 48 horas para eu pedir o direito de resposta, tá? E vai ter um tempo nunca inferior a 1 minuto a minha resposta, se for deferida. O horário eleitoral é o tempo mais curto, até 24 horas para eu pedir o direito de resposta. E né, para eu pedir no horário eleitoral gratuito. Vai ter o mesmo tempo ou nunca inferior a 1 minuto também a minha resposta, a minha defesa. E na internet, não tem prazo na internet, mas se sair a ofensa, 72 horas para eu pedir. Vai ficar pelo dobro de dias em que ficou veiculada a propaganda. A ofensa, na verdade, ficou veiculada. Então, até o dobro de dias a minha resposta, se for deferida. Tá? Então, aqui a nossa parte de 9.504. Temos também a questão das finanças eleitorais, que está se discutindo muito, tá? Ainda de 9.504. Finanças eleitorais, do que foi alterada, a questão das doações. Fiquem com a necessidade da conta bancária, isso é importante. Se não abrir conta bancária ou não movimentar os recursos em conta, pode ensejar a desaprovação e a cassação do diploma do candidato. Tá? Então é uma das hipóteses, uma das únicas hipóteses que gera a cassação pela prestação é a movimentação em conta bancária. Tá? As nossas doações, agora só pessoa física, partidos e o próprio candidato. Tá? Pessoa física, partidos, próprio candidato podem doar. Isso é uma novidade, está se falando demais. O Supremo falou muito agora na ADIM, que foi julgada em setembro. Tá? Então, pessoa jurídica não doa mais, nenhum tipo de pessoa jurídica doa mais para campanhas eleitorais. É novidade, tá? Então, por isso que eles podem até pedir. Recursos de pessoa física até 10% do rendimento do ano anterior. Recursos próprios até o limite de gastos estabelecido pelo TSE. Tá? Então, até o limite de gasto, os recursos próprios. Se eu sou milionário e a campanha pode ter até 5 milhões, eu posso gastar 5 milhões na minha campanha. Tá? Que mais? Partidos, como eu havia falado, também continuam sendo, digamos, a única pessoa jurídica que pode doar são os próprios partidos políticos. Tá? As nossas prestações
têm que ser prestadas pelo próprio candidato, não tem mais a figura do comitê financeiro, então o próprio candidato presta contas até 30 dias depois do primeiro turno ou 20 dias depois do segundo, se ele foi para o segundo turno. Então 30 dias do primeiro ou 20 dias do segundo turno. E a prestação parcial até o dia 15 de setembro. 15 de setembro a prestação parcial, que é um informativo lá no site da Justiça Eleitoral, tá? Essa questãozinha. Foi também pela 13.165 criado o sistema simplificado para os casos de campanhas até R$20 mil de movimentação ou 50 mil eleitores, municípios pequenos. Sistema simplificado nesses dois casos aqui. Tá? Então, de 9.504 era essa parte. Como vocês viram, é a maior parte da matéria, por isso que eles pedem normalmente até 3 questões para vocês na prova de TRE. Sobrou uma questãozinha aqui, final, ainda possível, na nossa coringa, digamos. O que seria essa questão coringa? A nossa questão coringa nada mais é do que aquelas leis, por exemplo, a 6091 de 74, a lei do transporte de eleitor pela Justiça Eleitoral. Lembrando, a Justiça Eleitoral pode requisitar dos veículos públicos para transportar pessoas na zona rural. Até alimentar pessoas na zona rural é possível, tá? Excetuando-se os de uso militar, tá? E aqueles de caráter essencial, saúde, enfim. Então a Justiça Eleitoral requisita para fazer esse transporte de eleitor. Pode requisitar bem particular também, e o ressarcimento pelo fundo partidário em caso de requisição de bem particular. Já caiu em prova isso também. Tá? Então, a 6091. Aqui também eu calculo que possa cair talvez uma questão de direito penal eleitoral. Tá? Junto. É mais chance até de penal cair do que 6091. Isso aqui é, né, um pouco mais difícil, afastado. O penal, aí no nosso penal eleitoral, vocês lembrem, tá? Os nossas leis penais, nossa lei penal, ela é bem ampla. O Código Eleitoral tem lei penal, tem artigos tipos penais. A própria Lei 9.504 tem tipo penal. A 6490 tem também. Então ela é bem ramificada os tipos penais. A maioria deles, que é o que fica para vocês aqui, são menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo. Ou seja, tem que aplicar a 9.099 do JEC, tá? Então tem que aplicar. Transação penal é obrigatório oferecer, suspensão condicional do processo, nas hipóteses também obrigatório oferecer, tá? Então essas nossas impos chamadas aqui, tá? Segue toda aquela questão, todos aqueles benefícios trazidos pela 9.099. Em direito penal, o prazo muda todo, fiquem com 10. Tá? 10 digamos, o prazo padrão em direito penal eleitoral. 10 dias para denúncia, 10 dias para defesa, 10 dias para recorrer depois de uma sentença. Então, o prazo de padrão seria 10 dias. Os tipos de ação penal pública é a regra geral, pelo MP, ou ação penal pública subsidiária, ação penal privada subsidiária da pública, quando o MP não age, tá? É uma exceção dada pelo artigo 5º, inciso 59 da Constituição. Então, é uma exceçãozinha. A maioria deles, ação penal pública é a regra geral no nosso direito penal eleitoral. Competência em direito penal, juiz eleitoral é a regra, juiz eleitoral, e as instâncias superiores são a nossa para foro privilegiado. Não esqueçam do foro privilegiado, tá? Caiu agora recentemente nesses concursos de novembro que nós tivemos no Brasil, Sergipe, Amapá, se eu não me engano também, caiu isso, exatamente isso, foro privilegiado para crimes eleitorais, tá? Ministros do STE, do TSE, ministros do TSE julgados pelo STF, juízes de TRE, são julgados pelo TSE, pelo STJ em crimes eleitorais. E juízes eleitorais julgados pelo TRE. É sempre uma instância superior,
Tá? Se eu sou o primeiro grau, normalmente eu sou julgado pelo segundo. Se eu sou do segundo, eu sou julgado lá pelo Tribunal Superior, lá no caso pelo STJ. E se eu sou de Tribunal Superior, eu sou julgado pelo Supremo. Então vocês sempre ficam com essa escadinha, né, para lembrar as competências em foro privilegiado, tá? Também aqui, talvez uma questão para vocês na prova. Fechamos a parte de direito eleitoral. É uma parte bem longa, como eu disse para vocês, é a nossa principal matéria em TRE do Rio Grande do Sul. Com certeza, vocês me cobrem depois que vocês saírem da prova, se não foi efetivamente o maior número de questões para vocês. Temos a nossa questão discursiva, tá? A nossa questão discursiva, como eu falei, deve centrar na parte de direito processual. Estudo de caso normalmente é para vocês a parte de estudo de caso de direito processual eleitoral, a Lei 6490. Então, tem que ter uma noção geral das nossas ações e para que ela serve. Eles devem perguntar para vocês, num caso, como eu ataco aquele caso, como promotor, ou como quem pode, ou enfim, como vocês vão, qual o remédio jurídico que eu faço para atacar o caso ali. Então, vocês têm que saber exatamente o foco do caso ali, o que está pedindo, o que ele está querendo, né? Atacar uma candidatura, atacar um mandato eletivo e colocar o rito processual, enfim, toda a questão da própria ação. Tá? Eu calculo que deva ser isso, uma questão de caso passando por uma ação eleitoral. Quais são as ações possíveis, às vezes mais de uma, para atacar aquele caso específico. Isso na prova discursiva. Em regimento interno para vocês aqui, então regimento interno. Quase certo a questão das nossas composição. Lembrando que o regimento ele é composição, competências e o nosso funcionamento judicial. O que seria o funcionamento judicial? Seria o processo em si, o processo eleitoral, o direito processual em si. Composição nós vimos antes, tá? 2212, de novo aqui, para TRE. A origem, tá? Vocês, como eu havia falado, questão da composição, quase certo, isso aqui, como eu havia falado para vocês, quase certo. Às vezes perguntam mais de uma vez na prova. Perguntam lá em direito eleitoral e voltam a mencionar em regimento interno em alguma das alternativas. Em regimento, gente, a questão ela tem das 5 alternativas, eles devem reproduzir, tá, um artigo do regimento em cada um das alternativas. Não deve ser uma questão inteira sobre um foco do regimento só. Eles devem, em cada alternativa, mesclar vários pontos do regimento, tá? Então, por isso que a gente elenca aqui todos os pontos. Competências, presidente, aqui, presidente, vice e corregedor, é a mesma figura, tá? Mesma figura. Aqui também temos a tribunal, competências do tribunal e competências do nosso revisor e relator. Os casos aqui. Então, os tipos de competência no nosso regimento. Presidente fica mais com a parte administrativa, ele não cuida muito da nossa parte judicial. É mais em desempates, aquelas partes mais, digamos assim, mais para desempate, matéria constitucional, né, matérias importantes que há, digamos, o voto do presidente, né, para fazer esse desempate. Isso aqui em qualquer tribunal, serve também para o Rio Grande do Sul. Tá? Então, a presidência é mais a caráter administrativo, ele é o responsável pelo tribunal, convoca a sessão extraordinária, se for o caso, ele vai convocar substituto, quando for necessário, lembrando que o substituto só em caso de quórum eles são chamados, não é qualquer afastamento, tá? Então, esses casos também é a presidente, mais a parte administrativa. O vice-corregedor, ele também tem uma outra nuance, a parte da fiscalização.
Corregedoria é fiscalização, auditoria, buscar sindicância nas zonas eleitorais, lá no primeiro grau. É ele que vai cuidar do primeiro grau de jurisdição. Tá? A parte toda de fiscalização dos atos dos cartórios eleitorais, juízes eleitorais, a cargo do corregedor. Aqui o importante é vocês lembrarem que ele não pune, não é ele que pune. Quem vai aplicar a punição é o tribunal. Ele vai apurar os casos, mas quem aplica é o tribunal em si. Tá? Então, as competências do tribunal. As competências do tribunal são mais centradas na atividade do pleno, efetivamente. Tá? Então, quando há uma responsabilidade maior, tá? Nem é decisão monocrática, obviamente, vai direto para o tribunal. A última palavra no TRE, pleno do tribunal, tem mais a ver com funções judiciais, tá? Função em sessão, né? em decisão, por exemplo, de recursos de atos monocráticos. Vai para o tribunal. Então, o regimento elenca, não tenho aqui como falar para vocês, senão vira uma aula, não vira uma revisão. Mas o regimento elenca várias competências, é necessário, temos também no nosso resumo disponível para vocês aí em casa, temos o rol de competências de cada um do espectro, tá? Lembrando que as competências do tribunal são divididas em competência originária, quando inicia o processo no próprio tribunal. Exemplo, nas nossas eleições gerais, não tem competência praticamente no primeiro grau, ele já vai começar direto no tribunal, a originária. Tá? Temos a competência recursal, aí atos de junta, primeiro grau, atos de juiz, primeiro grau, competência também do tribunal, e a nossa competência privativa, que é a competência, por exemplo, do regimento interno mesmo, elaborar o seu regimento interno. Tá? Então tem todo esse caráter de gestão, competência do tribunal também. Revisor e relator. O revisor e o relator, no caso o relator, é aquela figura mestre que vai mandar na instrução processual. Tá? Então tudo a ver, a decisão monocrática, a decisão de liminar, caráter de fiança, caráter de prisão preventiva, enfim, toda essa decisão monocrática, interlocutória, relator. Nos casos de ação penal ou investigação judicial eleitoral, mandato, aquelas um pouco mais, digamos, importantes, tá? Que tem um caráter, a criminal que tem, né, esse caráter de prisão, enfim, todo esse caráter, e também as nossas matérias cíveis que escassam mandato, que tenham tudo isso, nós ficamos com a figura do revisor, a necessidade do revisor para os atos do relator no funcionamento judicial. Lembrando, sessões a 4 membros mais o presidente, 4 membros mais o presidente para abrir uma sessão, tá? Até 8 sessões por mês, 15 sessões em período eleitoral, até 15 no período eleitoral, tá? Então, importante isso também para vocês. O que mais que eu posso dizer para vocês? Às vezes a gente tem... Lembrar que a minha colinha aqui. Sustentação oral, 10 minutos a regra, 20 nos casos mais importantes, 20, no caso de impugnações de mandato. Tá? Enfim, a questão, por exemplo, de incidente de inconstitucionalidade, voto por declarar inconstitucionalidade só a maioria absoluta dos membros, ou seja, né, podem declarar a inconstitucionalidade. Enfim, né, então temos no mínimo 4 votos a favor da inconstitucionalidade para ela ser declarada pelo tribunal. Então, em funcionamento judicial era mais ou menos isso. Tá? Então, normalmente eles perguntam até 8 sessões, o mínimo de 4, convocação de substituto só para efeito de quórum, aqueles efeitos quando é necessário o quórum qualificado, então é chamado substituto. Tá? Então, quando o juiz é juiz lá tem função administrativa no TJ, ele tem que se afastar para fazer parte do tribunal. Os 2 biênios consecutivos, isso está na Constituição e no regimento, 2 mais 2, podem ficar até 4 anos. Tá? Depois eles até podem voltar, se for o caso também, então eles voltam ao tribunal, então 2 mais 2,
e podem voltar na mesma classe ou em classe diversa também, é uma questão importante. E, para arrematar, aqui, nós temos as nossas classes processuais. As nossas classes processuais. O que seriam? É as nossas ações eleitorais. Aquilo que a gente falou no direito processual, tá? AIME, né? As principais aqui para vocês. AIME, impugnação de mandato eletivo, AIRC, impugnação de registro de candidatura, AIGE, também AIGE, investigação judicial eleitoral, a nossa representação pelo 41A da 9.504, também importante. Temos a ação do 30A para a questão das finanças eleitorais, irregularidade nas finanças eleitorais. O nosso RCED, recurso contra expedição de diploma. Então, o regimento também vai trazer como vai se operacionalizar cada uma dessas nossas classes. Tem outras milhares de classes, embargos, conflitos de competência, a nossa própria ação penal em primeiro grau e segundo grau também está no regimento. Então tem todos esse agravo regimental, todas essas classes processuais compõem a parte final do nosso regimento interno. Então vocês, obviamente, aqui é o que eu digo para vocês. A prova discursiva deve apontar para vocês para uma ou mais de uma ação, para vocês discorrerem sobre efeitos, prazo de interposição, enfim, legitimidade ativa sobre elas aqui. Então elas mesclam o direito eleitoral com o próprio regimento interno, tá? 1 a 2 questões para vocês de regimento.